a Península Arábica. Uma vasta extensão de desertos e montanhas. Rotas comerciais ancestrais cruzavam seus desertos, conectando o Oriente ao Ocidente, assim como as rotas da seda que levavam até Roma. Caravanas carregadas de especiarias, seda e metais preciosos atravessavam seu terreno implacável. No século VI da nossa era, a Península Arábica encontrava-se em um período de declínio espiritual e moral, conhecido como Jahiliyah, a Era da Ignorância. O politeísmo era predominante. Ídolos, representando várias divindades, eram adorados em santuários e oásis por toda a região. Pense em algo como os orixás das religiões afro-brasileiras, mas em um contexto totalmente diferente. A mais venerada entre elas era a Kaaba, uma estrutura cúbica em Meca, que se acreditava ter sido construída por Abraão, uma espécie de centro religioso, como se fosse um grande santuário de Aparecida da época. No ano 570 d.C., na Península Arábica, em meio à turbulência causada por rivalidades tribais e trevas espirituais, nasceu na cidade de Meca uma criança com um grande destino. Seu nome era Maomé, e ele se tornaria o último profeta do Islã. A vida em Meca era um mundo completamente diferente da vastidão do deserto. A cidade era um centro comercial vibrante, um caldeirão de culturas e crenças, um ponto de encontro semelhante a uma São Paulo da antiguidade. Apesar da decadência moral ao seu redor, Maomé cresceu e se tornou um homem de caráter impecável, íntegro como um Tiradentes. Aos 25 anos, a vida de Maomé tomou um rumo importante. Ele se casou com Khadija, uma rica e respeitada comerciante de Meca. Khadija, 15 anos mais velha que ele, era uma mulher de grande inteligência, piedade e independência. Imagine uma personalidade semelhante a Chiquinha Gonzaga, mas no contexto árabe. Ela ficou impressionada com o caráter e a integridade de Maomé, qualidades raras na época, tão raras quanto encontrar um político honesto. E foi ela quem o pediu em casamento, rompendo com as normas sociais da época. Um gesto revolucionário, comparável ao de Maria Quitéria, que lutou bravamente na Guerra da Independência. O casamento deles foi marcado por respeito e afeto mútuos, uma união tão sólida quanto o Cristo Redentor. À medida que Maomé se aproximava dos seus 40 anos, seus períodos de solidão e reflexão tornaram-se mais longos e intensos. Ele frequentemente se retirava para uma caverna no Monte Hira, perto de Meca, buscando consolo e orientação espiritual. Durante um desses retiros, no mês do Ramadã, algo profundo aconteceu. Um evento que mudaria o curso da história. O anjo Gabriel apareceu diante dele e ordenou a Maomé: leia! Apesar de seu protesto, eu não sei ler. Esses versículos, os primeiros de muitas revelações que formariam o Alcorão, marcaram o início da missão profética de Maomé. A mensagem era clara e profunda. Há apenas um Deus, Alá, o Criador e mantenedor de todas as coisas, e a submissão à sua vontade é o caminho para a salvação. Assim como Guimarães Rosa disse, Deus é o poeta, o homem é a poesia. Maomé deixou a caverna abalado, mas transformado, quase como um Antônio Conselheiro após sua experiência mística. Ele confiou em sua amada esposa Khadija, que o acalmou com fé
inabalável e se tornou sua primeira seguidora, tal como Maria Madalena, que seguiu Jesus. Os primeiros anos da missão de Maomé foram marcados por esperança e adversidade. Sua mensagem, que enfatizava a unidade de Deus, a justiça social e a igualdade entre todos, ressoou com muitos em Meca, especialmente os pobres e marginalizados, assim como São Francisco de Assis, que pregava para os últimos. Entre os primeiros a abraçar o Islã estavam a família de Maomé e seus amigos mais próximos, comparável à última ceia de Jesus com seus discípulos. À medida que o número de convertidos crescia, também aumentava a resistência da tribo governante dos Coraixitas, semelhante à oposição das antigas famílias romanas à ascensão do cristianismo. Enquanto a resistência contra o Islã crescia em Meca, a perseguição aos muçulmanos atingiu seu ápice. Os seguidores de Maomé, especialmente aqueles sem a proteção de uma tribo, enfrentaram assédio, violência e até tortura. Maomé encorajou seus seguidores a buscarem refúgio na cidade vizinha de Yathrib, mais tarde conhecida como Medina. No ano de 622 d.C., em face do perigo iminente em Meca, Maomé e seu confidente mais próximo, Abu Bakr, deixaram a cidade secretamente sob a proteção da noite. A Hegira, a migração para Medina, marcou um ponto de virada crucial na história do Islã. Ela representou o nascimento da primeira comunidade muçulmana, a Umma, uma sociedade governada pelos princípios do Islã. Desde sua chegada a Medina, a principal prioridade de Maomé foi estabelecer uma ordem social baseada na justiça, igualdade e cooperação mútua, semelhante ao lema dos Três Mosqueteiros: um por todos e todos por um. Só que nesse caso, aplicado a Medina. Para isso, ele redigiu um documento extraordinário, conhecido como a Constituição de Medina. Sob a liderança de Maomé, Medina se transformou de uma cidade marcada por conflitos em uma comunidade próspera, unida pela fé e por um objetivo comum. Um pouco como a Florença da Renascença, Medina se tornou um centro de intercâmbio cultural e crescimento. A Mesquita do Profeta, erguida ao lado de sua modesta residência, tornou-se o coração pulsante da comunidade, semelhante ao papel da Catedral de Florença para os italianos. Maomé, agora líder espiritual e político, cuidava de todos os aspectos da vida em Medina. Assim como Lorenzo de Médici em Florença, seus ensinamentos enraizados nas revelações do Alcorão ofereciam conselhos para todas as áreas da vida, comparáveis à influência dos escritos de Dante Alighieri. A paz e a segurança que os muçulmanos encontraram em Medina não durariam muito. Os Coraixitas de Meca, com o orgulho ferido e os interesses econômicos ameaçados, se recusaram a abandonar sua hostilidade em relação à próspera comunidade muçulmana. Imagine a fúria deles, como um torcedor do Flamengo tendo um gol anulado na final da Libertadores. Eles começaram a assediar comerciantes muçulmanos que viajavam entre Medina e a Síria, saqueando suas caravanas e interrompendo rotas comerciais vitais. Como bloquear a rodovia dos bandeirantes em pleno feriado prolongado? Diante dessa crescente ameaça, Maomé se viu no papel incomum de líder militar, comparável a Duque de Caxias liderando as tropas brasileiras na Guerra do Paraguai. O primeiro grande confronto entre os muçulmanos e os Coraixitas aconteceu em Badr.
Apesar de estarem em menor número, numa desvantagem de 3-1, os muçulmanos, inspirados por sua fé inabalável e pela genialidade estratégica de Maomé, conquistaram uma vitória decisiva. Imaginem só como Davi contra Golias. A Batalha de Badr, que ocorreu no ano de 624 d.C., não apenas fortaleceu o moral dos muçulmanos, mas também os estabeleceu como uma força a ser reconhecida. Um momento chave, comparável à Batalha de Guararapes para nós brasileiros. Talvez como a Inconfidência Mineira para a história brasileira. Mas os coraixitas, movidos por desejos de vingança, estavam longe de serem derrotados. Como diz o ditado, vingança é um prato que se come frio. Após um cerco de 2 semanas, durante o qual a determinação dos coraixitas começou a vacilar, uma forte tempestade, interpretada por ambos os lados como uma intervenção divina, forçou os coraixitas a levantar o cerco e retornar a Meca. O Tratado de Hudaybiyah, assinado em 628 d.C., marcou um ponto de virada na relação entre os muçulmanos e os coraixitas. Embora inicialmente parecesse desfavorável para os muçulmanos, o tratado provou ser uma jogada de mestre estratégica de Maomé. O tratado estabeleceu uma trégua de 10 anos entre as duas partes, permitindo que os muçulmanos praticassem sua fé livremente e se concentrassem em seu desenvolvimento interno. Também garantiu aos muçulmanos o direito de realizar a peregrinação à Kaaba no ano seguinte, uma vitória simbólica significativa que reconhecia a crescente influência do Islã. O Tratado de Hudaybiyah, embora inicialmente tenha encontrado resistência dentro da comunidade muçulmana, por ser percebido como um sinal de fraqueza, revelou-se um momento crucial na história do Islã. Ele inaugurou um período de crescimento e expansão sem precedentes para a comunidade muçulmana, enquanto pessoas de toda a Arábia, livres do medo da perseguição, afluíam para abraçar a mensagem do Islã. O Tratado de Hudaybiyah, embora inicialmente percebido por alguns como uma derrota, se provou uma jogada estratégica de mestre, que nem um gol de placa do Pelé. Com a trégua, a comunidade muçulmana floresceu, igualzinho a um pé de jabuticaba carregado. Seus números cresceram, sua fé se aprofundou e sua mensagem se espalhou como fogo em palha seca. O equilíbrio de poder na Arábia estava mudando, virando a mesa, sabe? Enquanto isso, os coraixitas, presos ao tratado que haviam jurado honrar, observavam com crescente apreensão a influência crescente do Islã, roendo as unhas de preocupação. Sua outrora autoridade absoluta estava derretendo como picolé em dia de sol, quando uma tribo aliada aos muçulmanos foi atacada por uma tribo aliada aos coraixitas. Violando o tratado, o cenário para um confronto final estava armado, pronto para explodir como uma panela de pressão. No ano 630 d.C., Maomé, à frente de um exército de 10.000 homens, marchou sobre Meca. Parecia uma procissão de Nossa Senhora Aparecida. Os coraixitas, percebendo a futilidade da resistência, não ofereceram resistência. Jogaram a toalha, se entregaram. A conquista de Meca, uma cidade que já havia sido o epicentro da resistência ao Islã, foi sem derramamento de sangue. Uma vitória limpa, como se diz. Não houve gritos de vitória, nem atos de vingança. Nada de oba-oba. Em vez disso, com sua humildade característica, Maomé entrou na cidade em seu camelo, com a cabeça baixa, em gratidão a Deus.
humilde como um cordeiro. Ao entrar na Caaba, o lugar mais sagrado do Islã, Maomé destruiu os ídolos que eram venerados ali há séculos, reivindicando aquele local sagrado para a adoração do único Deus verdadeiro. Em seguida, ele se dirigiu aos habitantes de Meca, muitos dos quais tinham sido seus mais ferrenhos opositores. Ele falou de perdão, reconciliação e da irmandade universal da humanidade. Ó povo, o Deus de vocês é um só, e o pai de vocês, Adão, é um só. Um árabe não é superior a um não árabe, nem um não árabe é superior a um árabe. Da mesma forma, um branco não é superior a um negro. Nenhum negro é superior a um branco, exceto em piedade e boas ações. Com a conquista de Meca, a Península Arábica estava unificada sob a bandeira do Islã. Tribos que há muito tempo guerreavam entre si, depuseram as armas e abraçaram a mensagem de paz e submissão a Deus. O terreno estava preparado para a extraordinária expansão do Islã que se seguiria, mas a missão de Maomé estava chegando ao fim. No ano de 632 d.C., Maomé realizou sua última peregrinação a Meca, conhecida como a Peregrinação da Despedida. No Monte Arafat, ele proferiu um sermão que ecoaria através dos séculos, uma mensagem atemporal de orientação e inspiração para seus seguidores. Ele reiterou os princípios fundamentais do Islã, enfatizando a importância da oração, da caridade e do tratamento justo e compassivo para com todos. Ele alertou sobre os perigos da divisão e da discórdia, exortando seus seguidores a permanecerem unidos sob a bandeira do Islã. Seus seguidores não faziam ideia de que aquela seria sua última despedida. Poucas semanas depois, Maomé adoeceu e faleceu em Medina, cercado por suas amadas esposas e companheiros leais. Ele tinha 63 anos. A notícia de sua morte causou consternação na comunidade muçulmana. O homem que os havia conduzido das trevas da ignorância para a luz dos randadas que os unira sob a bandeira do Islã havia partido. Mas ele deixou um legado que inspiraria e guiaria bilhões de pessoas em todo o mundo por séculos. No coração do Islã reside uma crença profunda e inabalável na unidade de Deus, Allah. Essa crença, conhecida como Tawhid, não é apenas um conceito teológico abstrato, mas uma realidade vivida que permeia todos os aspectos da vida de um muçulmano. É como a respiração, constante e vital. É o alicerce sobre o qual toda a estrutura da fé e da prática islâmica se sustenta. Imagine o fundamento de um palácio. Sem ele, tudo desmoronaria. Para realmente compreender a essência do Islã, é preciso mergulhar nos 6 artigos de fé fundamentais, os pilares sobre os quais o sistema de crenças de um muçulmano se baseia. Como as colunas de um templo, eles sustentam toda a estrutura. Pense, por exemplo, nos pilares de um templo grego. Esses artigos de fé, conhecidos como imã, não são meros princípios para decorar, mas sim diretrizes que moldam a visão de mundo de um muçulmano, sua compreensão do universo e seu lugar nele. Como uma bússola, eles apontam a direção a seguir. O primeiro e mais importante desses pilares é a crença em Allah, o único Deus, o Criador e mantenedor de tudo o que existe. Como o sol nascente, ele ilumina tudo. Na teologia islâmica, Allah não é uma divindade distante e inatingível, mas um ser onipresente, onisciente e onipotente, intimamente envolvido na vida de sua criação. Ele está mais perto de nós do que nossa própria veia jugular, como diz o Alcorão. Ele é a fonte de toda misericórdia, compaixão
e justiça, e somente a ele os muçulmanos dirigem sua adoração e suas súplicas, como um filho que se volta para o pai. A fé no Islã, no entanto, não é uma aceitação passiva de dogmas, mas um engajamento ativo com as próprias crenças através de atos de adoração e devoção. Essas ações, conhecidas como os 5 pilares do Islã, são as expressões tangíveis do compromisso de um muçulmano com Deus e servem como uma estrutura para uma vida em harmonia com a vontade divina. O primeiro pilar, a declaração de fé, ou Shahadá, é a porta de entrada para o Islã. É uma declaração simples, mas profunda, que resume a essência do monoteísmo islâmico. Não há Deus senão Alá, e Maomé é seu mensageiro. Esta declaração não é apenas uma recitação ritualística, mas uma afirmação transformadora que significa submissão completa à vontade de Deus e o reconhecimento de Maomé como seu último profeta. O segundo pilar, a oração ou salat, é o coração da prática religiosa islâmica. 5 vezes ao dia, do nascer ao pôr do sol, muçulmanos em todo o mundo se voltam para Meca, a cidade mais sagrada do Islã, e realizam uma série de movimentos e recitações rituais, conectando-se com seu Criador e buscando sua orientação e perdão. A oração no Islã não é apenas um pedido de favores a Deus, mas uma comunhão espiritual. Um momento de tranquilidade em meio à agitação da vida, um tempo para reflexão, gratidão e reafirmação da própria submissão à vontade divina. Os 5 pilares do Islã não são apenas atos isolados de adoração, mas aspectos interconectados de um modo de vida holístico que busca integrar a fé em todos os aspectos da existência humana. Eles fornecem um guia para uma vida equilibrada, uma vida que reconhece a dimensão espiritual da natureza humana e, ao mesmo tempo, a importância da responsabilidade social, justiça econômica e crescimento pessoal. O terceiro pilar, o zakat, ou seja, a caridade, demonstra a ênfase que o Islã coloca na justiça social e na igualdade econômica. É um ato obrigatório de caridade, compartilhar a própria riqueza com os menos afortunados, um reconhecimento de que toda riqueza pertence, em última análise, a Deus, e que somos apenas administradores de seus dons. O zakat não é apenas um simples ato de caridade, mas um meio de purificar a própria riqueza, libertar-se das garras do materialismo e promover um sentimento de compaixão e solidariedade dentro da comunidade. O quarto pilar, o jejum, no mês do Ramadã. É uma prática profundamente espiritual que promove autodisciplina, empatia e gratidão. Durante este mês sagrado, os muçulmanos se abstêm de comer e beber do nascer ao pôr do sol e quebram o jejum com uma refeição comunitária ao pôr do sol, o iftar. O jejum não é apenas uma abstinência física, mas uma purificação espiritual, uma libertação dos grilhões do desejo, uma experiência direta da angústia, da fome e da sede que afligem os menos afortunados, e uma oportunidade de desenvolver um apreço mais profundo pelas bênçãos da vida. A morte do profeta Maomé não significou o fim de sua mensagem, mas sim o início de sua extraordinária jornada pelo mundo. Guiados pelo Alcorão e inspirados pelos ensinamentos de Maomé, seus seguidores, agora liderados por seus companheiros mais próximos, embarcaram em um notável período de expansão e esclarecimento. Dentro de um século após a morte de Maomé, o Islã havia se espalhado da Península Arábica para um vasto império que se estendia da Espanha, a oeste, até o Indo, a leste. Essa rápida expansão não foi impulsionada apenas por conquistas militares, mas também pelo apelo da mensagem do Islã.
uma mensagem de monoteísmo, igualdade e justiça social, que ressoou com pessoas de diversas culturas e origens. Os primeiros impérios islâmicos, especialmente o Califado Abássida, inauguraram uma era de ouro de florescimento intelectual e cultural. Baseando-se no conhecimento de civilizações anteriores, os estudiosos muçulmanos fizeram avanços pioneiros em matemática, astronomia, medicina, filosofia e arte. Cidades como Bagdá, Córdoba e Cairo tornaram-se centros de conhecimento, atraindo estudiosos e estudantes de todo o mundo. Hoje, o islamismo é a segunda maior religião do mundo, com mais de 1,9 bilhão de muçulmanos, representando uma impressionante diversidade de culturas, etnias e tradições. Das ruas vibrantes de Jacarta às tranquilas mesquitas de Istambul, das comunidades vibrantes de Londres aos desertos áridos de Timbuktu, o islamismo continua a moldar a vida de bilhões de pessoas em todo o mundo. O Alcorão, revelado ao profeta Maomé há mais de 14 séculos, permanece o texto central do islamismo. Guiando a fé e as práticas de muçulmanos em todo o planeta. Sua mensagem de submissão a um único Deus, aliada à ênfase na justiça social, compaixão e conduta ética, continua a ressoar com pessoas de todas as origens. Apesar dos desafios da modernidade, o islamismo permanece uma fé viva e dinâmica, constantemente evoluindo e se adaptando às mudanças no mundo. Os muçulmanos de hoje se envolvem em uma ampla gama de atividades, desde a promoção do diálogo interreligioso e a defesa da justiça social, até contribuições nas artes, ciências e tecnologia. Eles se inspiram em sua rica história e tradições, enquanto enfrentam as complexas realidades do século XXI. A história do islamismo testemunha o poder duradouro da fé, o impacto transformador da mensagem de um único homem e a extraordinária capacidade humana de encontrar unidade e significado em crenças e valores compartilhados. É uma história que continua a se desdobrar, uma jornada de fé que começou nos desertos da Arábia e agora alcança todos os cantos do mundo.